Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos à TV História em Casa. Eu sou Thiago Lima e está começando o Brasil em Casa de número 21. Povos originários ouvindo a sabedoria indígena de número 13. Esse é o nosso projeto. Esse é o que vai finalizar a primeira temporada de 2020. E a gente recebe aqui Fernanda Vieira, do Instagram, @VieiraFel, com 2 L's. E o tema de hoje, como todos muito importantes, é escrevivências de mulheres indígenas de Abya Yala. É isso, a gente recebe aqui a Fernanda para falar desse tema tão importante. E a gente está ouvindo aqui Brisa Flow. Free Abya Yala. Fazendo aqui um jazz, né? Então já vai convidando aí todo mundo que você conhece. Manda aí no aviãozinho para quem está aqui ao vivo no Instagram. Tem um aviãozinho aí, envia para 5 pessoas aí para a gente falar aqui de povos originários. Vou chamar aqui, enquanto vocês enviam para o pessoal aí, eu vou enviar para a nossa convidada, que é a Fernanda. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos para quem está chegando aqui. Deixa eu ver já se a Fernanda está por aí. Está aí. Está entrando aí. Olá, Fernanda. Olá, Thiago, tudo bom? Melhor agora. Boa noite. E você, tá bem? Boa noite, tudo bom? Final de semestre, tudo bem? Final de ano, né? Final de ano, Também. real. É. Ai, que felicidade. Vamos começar lhe agradecendo aí pela disponibilidade. Foi uma indicação de Júlia do Rico. Já agradeço, Júlia, também. Quando eu terminei de conversar com Júlia, pedi uma indicação, ela falou assim, ó, conversa com a Fernanda, que ela é demais, ela vai somar muito com o projeto. E aí, entrei em contato contigo, prontamente você também aceitou, e cá estamos para falar de povos originários, né? Com uma indicação carinhosa dessa e um convite desse, não tem como recusar. Vamos lá, que bom, estamos felizes e agradecemos sua presença aqui. Vamos assim, eu vou lhe apresentar para todas e todos que não lhe conhecem, e aí a gente vai batendo essa peteca aí daqui para aí, joga pro pessoal e volta. Pessoal, hoje no projeto Povos Originários Ouvindo a Sabedoria Indígena, eu tenho o prazer de conversar com Fernanda Vieira. Ela tem raízes paternas em Aracaju, Sergipe, ela é descendente Xocó. Ela é doutoranda em estudos de literatura pela UERJ, e ela atua como ativista, pesquisadora, professora, escritora, tradutora, e também mantém um site muito interessante que depois eu quero que vocês visitem, que é o icamiaba, com k.com.br, que também tem um Instagram aqui, icamiaba com k, né? E ela tem publicado ficção, uma publicação de ficção, que é Crônicas Ordinárias de 2017, da Macabea Edições. Ela está falando do Rio de Janeiro, RJ. Fernanda, geralmente eu faço uma leitura aqui no início para introduzir o tema, porém hoje eu acreditei que não seria tão necessário, porque seria interessante ouvir de ti, porque o tema do nosso diálogo de hoje é escrevivências, que não é uma palavra tão comum, né? Mas aí dá para juntar, né? Escrever com vivências de mulheres indígenas, e a partir do indígenas você acrescentou no tema Abya Yala. E eu gostaria de começar daí. Tanto é que a gente iniciou aqui ouvindo Brisa Flow, que tem um disco chamado Free Abya Yala, uma mulher também
de Abya Yala. E aí, conta pra gente aí, o que é Abya Yala e do que a gente vai conversar hoje quando você traz o tema escrevivências? Bom, Abya Yala, na língua do povo Kuna, né, os nossos parentes da Serra Nevada, na Colômbia, significa terra em florescimento, né, terra madura, e é a designação que vem sido usada ao invés do nome do continente América, né, que foi dado pelos invasores. Então, é parte do nosso vocabulário de resistência, do nosso léxico de resistência, para descolonizar, decolonizar o nosso continente. Então, a Abya vem sendo utilizada em substituição para o nome América, né, enquanto continente. Então, a Abya é o nosso continente, conhecido como América, mas que a gente vem chamando de Abya. Certo. Então, a gente pega do México ao sul do Chile, ali, toda essa extensão, Abya. Na verdade, a gente pega o continente americano inteiro, né? A gente pega, inclusive, né, América do Sul, América Central e o que é conhecido como América do Norte, né? Que se chama também Turtle Island, que é uma denominação, não é uma denominação unânime, mas muitos povos chamam de Turtle Island, com base nas histórias fundadoras, né, de uma série de povos estadunidenses e canadenses, da mulher do céu que caiu e da tartaruga em cima de onde o mundo foi construído, né? Ai, que coisa maravilhosa. Vamos fazer assim? Eu acredito que essa pergunta ela era importante para a gente esclarecer, né, o Abya. E agora eu jogo para ti, vou pedir para quem está assistindo aqui ao vivo, tem uma interrogação aí embaixo, se quiser conversar com a gente, para a gente se organizar, é melhor nessa interrogação, seja pergunta, seja colocação, seja indicação. Estou vendo que tem algumas pessoas que já participaram aqui, a Jéssica Iaquecan, a Júlia entrou por aí também, então somem conosco, né, para construir esse momento aqui. E aí eu jogo para você então, você vem fazendo a construção da ideia, quando você fizer uma pausa, a gente organiza aqui e joga para você de novo. Fê, é tudo seu aí. Joia, obrigada, Thiago. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer pela indicação da Júlia. Um beijo. Quando a gente fala de escrevivência, né, eu trago um conceito que é cunhado pela nossa querida e admiradíssima Conceição Evaristo, que ela cunha isso na sua dissertação de mestrado, né, que é escrever, viver, né, que a gente escreve do nosso ponto de vista, né? E aí eu trago também o entendimento de lugar de fala, que é de onde nós enxergamos o mundo enquanto pessoas individuais e também enquanto coletivo, né? Mas que a escrevivência não é um falar por. Quando mulheres indígenas escrevem, aí eu falo no plural, literaturas, né? Porque a nossa literatura não é um monolito, ela é uma literatura plural. Quando nós escrevemos a partir do nosso ponto de vista, né? A partir de onde nós nos localizamos. E outras mulheres podem se identificar com a nossa escrita. Então, a gente não fala por, a gente fala com. Né? Então, a partir do momento que a minha caneta encosta no papel e eu escrevo sobre as minhas experiências de mulher indígena, mestiça, urbana, outras mulheres na mesma condição que a minha podem se identificar com a minha escrita. E isso é maximizado com outras escritoras também, como a Graça Graúna, Eliane Potiguara, Julie Dorico, Aline Pachamama, né? Aqui de Pindorama. Pindorama é um nome em tupi, utilizado em vez de Brasil, que também foi o nome dado pelo colonizador, e Pindorama significa terra das palmeiras. Então, vamos começar a decolonizar aí o nosso pensamento, tá? Então, nós estamos no continente de Abya e atualmente nós estamos em Pindorama. Então, as mulheres de Pindorama e as mulheres de Turtle Island, né, que são as nossas escritoras do norte, a escrevivência dessas mulheres, né, dá conta do seu lugar no mundo, do nosso lugar no mundo. Como nós construímos a nossa identidade, como nós desmantelamos a língua do colonizador, que passa a ser nossa, né? A língua que nos foi imposta, nós canibalizamos e ela passa a ser nossa, e com ela nós escrevemos o que a Graça Graúna traz como auto-história.
e que eu trago também como autoetnografia e como autobiogeografia, que é a escrita nos posicionando no mundo, a escrita nos posicionando em um novo mundo possível, na verdade. Né? Porque as literaturas indígenas, e aí eu faço um parênteses rápido, apesar de eu saber que as nossas parentas já passaram aqui, já explicaram, mas de repente quem está chegando agora não conhece. As literaturas indígenas são literaturas feitas por pessoas indígenas, sobre qualquer assunto, né? A gente pode escrever sobre absolutamente qualquer coisa. Sobre questões indígenas ou não, sobre, enfim, sobre ficção científica, sobre qualquer coisa. A única característica que a literatura indígena precisa ter é ser escrita por uma pessoa indígena, né? Então, essa é a literatura indígena. Então, quando a gente fala das literaturas indígenas escrita por mulheres, eu acho importante a gente pensar que as nossas literaturas têm também um caráter insurgente, porque as nossas mulheres indígenas são essencialmente insurgentes desde a invasão do nosso continente. Né? Elas vêm resistindo, encontrando mecanismos de sobrevivência, de resistência e de florescimento também. Eu acho importante a gente pensar que não é só de resiliência que nós vivemos, nós também vivemos de florescimento e de multiplicação de conhecimentos, né? Então, voltando ao tema da literatura, uma coisa que eu encontro que é comum, que é um traço comum da escrevivência das mulheres de Iabê e Yala, é essa questão do pensamento de novos mundos possíveis, de um pensamento de um mundo anticapitalista, antipatriarcal, antirracista de fato. Né? Um mundo em que a gente não seja mais o outro desse espelho colonial, um mundo mais justo, mais humano, em que os povos originários não sejam considerados os donos da terra, porque a terra não tem dono, mas que a terra seja considerada como o organismo vivo que é, e que nós sejamos considerados parte desse organismo vivo, né? Então, essa literatura, ela parte de um pressuposto de desmantelar esse sistema mundo para a construção de um organismo mundo. E é uma literatura muito potente, né? E o meu foco nas mulheres é pela dupla exclusão, né, do caráter de gênero também. Quando a gente fala de pessoas indígenas, pessoas racializadas, a gente já pensa numa camada de exclusão, né? Mas quando a gente fala de mulheres, a gente precisa pensar numa segunda camada de exclusão também, né? E de mulheres indígenas, onde ainda hoje a gente vê pessoas terem orgulho de falar que as suas avós foram pegas no laço. Né? Quando a gente fala, eu sou indígena, minha avó foi pega no laço, como se isso fosse algo para se ter orgulho. E a gente precisa pensar, como diz Eliane Potiguara, a mãe do Brasil, a mãe de Pindorama é indígena. Né? E a gente precisa considerar o estupro das nossas mulheres, a violência que as nossas mulheres sofreram e como a gente caminhou, como as nossas ancestrais caminharam para que a gente chegasse até aqui. Então essa literatura, que não é uma literatura jovem, né, uma literatura enraizada na literatura oral, que vem passando de geração em geração e que culmina com as literaturas escritas, entrando no mercado editorial, é uma literatura além de resistente, né, uma literatura para além de sobrevivência, para além da resiliência. É uma literatura de florescimento, é uma literatura de construção de novos sistemas de conhecimento, né, para que a gente possa efetivamente ter um mundo que a gente precisa, um mundo que não seja um mundo esgotado, né, como a gente vem vendo um mundo cansado hoje, um mundo febril, o céu caindo, o céu abaixando. Então uma literatura de fato, né, onde a palavra é magia, até no conhecimento dos nossos parentes Wapitiana, né, a palavra puri, a palavra magia, e uma literatura que suspende o céu e que nos ajuda a nos reinventar e nos reescrever nesse mundo em que nos faz forasteiras dentro do nosso próprio território e que inscreve um Brasil em cima de uma Pindorama, uma América em cima de uma Iabê e Yala, né, que nos coloca como primitivas, como se nossos saberes não fossem científicos, não tivessem rigor de científicos, e coloca a nossa sobrevivência nesse continente como se fosse por acaso. Quando, na verdade, os povos originários já estavam aqui há mais de 10 mil anos, e nós sobrevivemos não por benevolência da terra, mas por tecnologia, por técnicas de manejo, por sabedoria coletiva, por uma nova relação. E quando a gente pensa nos saberes ocidentalizados, né, nesse desmantelamento, na exploração da terra, na exploração do útero da terra também, né, quando a gente vê com a mineração e etc., isso tudo é muito anti-Pachamama, né, anti-Mãe Terra. Esse entendimento de que nós temos recursos naturais
para serem utilizados, quando, na verdade, tudo faz parte de um mesmo organismo, da qual nós também fazemos parte. Então, eu entendo que as literaturas indígenas, especialmente a literatura de mulheres, elas trazem esse novo entendimento, esse novo fazer, essas novas propostas e desafios, né? Desobedientes, insurgentes, para a construção de novos mundos possíveis, de um feminismo decolonial, que não seja um feminismo civilizatório, como chama François Verger, né? Um feminismo que nos sirva e que, de fato, abrace todas as mulheres, não apenas as mulheres brancas ou mulheres não indígenas, mas que abracem as mulheres negras, que abracem as mulheres indígenas, as mulheres de Latinoamérica, do sul para o sul. Então, é mais ou menos isso que eu venho pensando sobre as literaturas das nossas mulheres indígenas. Bela introdução. Aí, dentro da sua fala, Fê, você trouxe a questão de ter que dizer algumas coisas, por mais que aqui já tenha passado por essa tela alguns parentes, e eu ressalto da importância do óbvio ser dito sempre, porque é por falta desses dizeres e por falta dessa fala constante das coisas óbvias que nós vivemos momentos terríveis, né, a esse tempo longo todo. Então é sempre importante, né, a gente trazer a questão da pluralidade dos povos originários, né, que é uma coisa que a gente traz aqui toda segunda-feira, né, não colocar no singular, e essa diferenciação também que você trouxe a respeito da literatura indígena ser escrita por indígenas, que é uma coisa que a gente também aqui sempre traz bastante nas segundas-feiras, porque a escrita de um não indígena a respeito dos indígenas, ela não é uma literatura indígena, né? É uma literatura indigenista. E em alguns momentos ainda ela falta muito com respeito quando coloca indígenas como objeto, né? O meu objeto de estudo são os povos Wapixana, por exemplo, né? Que a Jama está aqui, um abraço para a Jama, conversei com ela também, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? A importância de algumas palavras para também não ser agressivo com os povos, né? E aí você falou dos mundos possíveis, né? A Terra como organismo vivo. Nós estamos vivendo uma urgência desse tipo de experiência, né, Fê? Como que você vê a literatura, a necessidade da literatura indígena para salvar esse planeta que a gente vive? Eu acho importante trazer também, Thiago, quando você fala da literatura indigenista, né, é importante a gente trazer também a literatura indianista, né, parte do movimento romântico, né, com José de Alencar, né, com o Guarani, Iracema, extremamente problemático. E a literatura indigenista ela pode ser feita por aliados, aliadas ou não, né, por pessoas que são anti as causas indígenas. Então, é realmente muito complicado, né, e as literaturas indígenas, elas não são os povos originários como objetos, né? Mas são os povos originários como sujeitas e sujeitos da sua própria auto-história, da sua própria história, né? Preenchendo, inclusive, essa ruptura que a gente tem nas nossas histórias, né? A ruptura causada pelo período colonial e que se prolonga hoje nessa continuidade, né? Das violências coloniais que, na verdade, ainda não acabaram, né? É por isso que é complexo a gente falar de um Brasil pós-colônia, porque as nossas violências coloniais ainda acontecem diariamente, acontecem com muita força. Então, quando a gente fala de literaturas indígenas para a construção de um novo mundo, uma coisa que me preocupa, às vezes, é que as pessoas pensam que as literaturas indígenas elas precisam ter necessariamente um caráter pedagógico, né? Um caráter de educar os não indígenas sobre as nossas culturas, sobre as nossas vivências, sobre as nossas sabedorias. As literaturas indígenas não precisam prestar contas para a branquitude. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente marcar aqui, né? Que não precisa prestar contas e não precisa se propor a educar a branquitude. Se a gente fala sobre as nossas culturas, sobre os nossos entendimentos, sobre as nossas sabedorias,
a gente fala porque a gente quer. Então, a branquitude escuta se quiser ou não. Na verdade, a gente vem falando desde 1492, a branquitude não quer ouvir. Então, é urgente que se ouça. E quando a gente pensa em literatura, a literatura tem umas características que são extremamente interessantes e importantes, né? Uma das características é que a literatura é uma ferramenta. A literatura permite que a gente se distancie de problemas, né? Se distancie razoavelmente, né, dos problemas que a gente vem vivenciando, se distancie da realidade crua e que a gente possa pensar essa realidade, que a gente possa se distanciar dos nossos traumas. Então, a literatura atua como uma ferramenta de memória, como uma ferramenta de rememória, de repensar esse nosso passado, de reescrever o nosso passado, e como uma ferramenta, inclusive, também de cura, né? Uma ferramenta que a gente pode olhar para os nossos traumas, olhar para as nossas cicatrizes e tentar lidar com elas da melhor maneira possível. Né? Então, a literatura, ela age nesse sentido também. Ela permite que a gente possa se afastar, que a gente possa pensar mundos possíveis. E aí eu trago uma provocação, porque que não é uma provocação nova, já é uma provocação razoavelmente, não é mais novidade, que a branquitude consegue pensar no apocalipse, mas não consegue pensar no mundo anticapitalista, no mundo que não seja exploratório. E isso eu acho extremamente problemático, né? Porque a gente consegue imaginar o fim de tudo, mas não consegue naturalizar um outro sistema que não seja esse sistema que explora, que destrói e que faz a terra sangrar, né? E que molha a terra todos os dias com o sangue dos nossos parentes, como vem molhando desde 1492. Então, as literaturas indígenas, elas têm esse caráter insurgente, né? De pensar problemas que são problemas urgentes, e de repensar também o nosso passado, de reescrever o nosso passado, né, que foi escrito num grande entendimento geral, né, com a caneta do colonizador, né, que nos escreve como atrasados, que nos escreve como primitivos, que nos escreve como incapazes de produção de história, incapazes de produção de conhecimento, né? Então, o nosso parente Ailton Krenak, ele fala dessa característica, dessa categoria inventada de humanidade, da qual nós, povos originários, temos que provar todo dia que nós somos humanos suficientes para participar desse clube exclusivo que a branquitude inventou, que é essa categoria de humanidade, né? Quando, na verdade, essa categoria de humanidade, pensar que nós somos superiores aos outros seres, né, nos distancia da natureza, nos distancia da Mãe Terra e nos coloca nessa posição de utilizar a terra como recurso. Então, eu entendo que as literaturas indígenas e as literaturas de mulheres, né? As literaturas de mulheres indígenas fazem repensar essa relação com a terra, essa relação com a natureza, essa relação com o corpo, né? Essa relação de sabedoria e de construção e de entendimento de um mundo que não é findo, né? De um mundo que, na verdade, os nossos descendentes não vão herdar, né? A gente está usando o mundo emprestado que pertence a eles, na verdade, né? Que pertence, enfim, né, que pertence a eles. Então, assim, os nossos ancestrais, as nossas ancestrais trabalharam e caminharam para que a gente chegasse até aqui, então agora é a nossa vez de trabalhar, de caminhar e de escrever, sem ter o direito de se sentir cansado, sem ter o direito de se sentir esmorecido, porque elas não esmoreceram para que a gente pudesse chegar aqui hoje e continuasse lutando por Pachamama, continuasse lutando por Abiyala, continuasse lutando por uma Pindorama. Então, eu entendo que as literaturas indígenas, elas têm essa capacidade, né? Quando a gente fala de literatura no geral, a gente fala sobre rememória, sobre memória, né? Sobre literatura como uma ferramenta mnemônica, e na literatura como uma ferramenta também para pensar, uma ferramenta criativa, né? Que é capaz de preencher essa ruptura histórica. E o que seria essa ruptura histórica? Esse período de interrompimento na nossa história, né? Que é ocasionado com a invasão. Então, faz com que a gente repense, que a gente se redescubra, com que a gente nos reinscreva na história, né? Que nós fomos apagados, mas nunca silenciados nessa história. Então, eu entendo a literatura com essa potência, né? Com essa força. Porque as palavras têm força, né? E elas precisam ser ditas. Importantíssimo. Você trouxe aqui, Fê, no início dessa sua fala, a questão do indígena não ter que prestar conta para o branco, e a literatura indígena escreve sobre o que quiser, né? Se quiser, qualquer assunto faz parte. Na semana passada a gente conversou a respeito da lei 11.645 de 2008,
E ela coloca especificamente 3 campos, né, que é de atuação dessa lei: a arte, história e mais um campo que agora me falha. E uma das críticas a ser feita à lei que a professora Helena trouxe para a gente foi justamente isso. O indígena, ele não está dentro de campos, de quadradinhos, cubos específicos. Ele está em todo lugar, né? Ele está na medicina, ele está na engenharia, está onde ele quiser ou ela quiser, né? Então, aí, quando você trouxe essa não presta contas, não deve prestar contas, não precisa, eu fiz a relação com a lei e com essa falha da lei. E aí, eu tenho a dizer para ti, como não indígena, os momentos que são trazidos para mim de literatura indígena, apresentando um pouco do universo, é de muito valor. Eu acho que para todos que estão atentos e estão querendo ouvir, ler, aprender a respeito, é de muito valor quando a literatura indígena vem com esse sentido. Mas também a gente não pode pensar que é limitado a esses quadradinhos, né? Sim, eu acho importante a gente pensar, assim, quando a gente pensa num fazer científico, num fazer rigoroso, né, a gente pensa nas formas de produção de conhecimento ocidentais e ocidentalizados, né? Onde a caneta tem muita força, né? Onde o que é escrito tem muita força, e numa hierarquização de saberes, né? Que infelizmente a gente tem uma hierarquização de saberes, né? Onde os saberes ocidentais e os saberes ocidentalizados são considerados mais rigorosos, são considerados mais importantes, e os saberes tradicionais, os saberes quilombolas, os saberes indígenas, né? Os saberes de povos tradicionais são considerados lá embaixo, são considerados como saberes menores, né? E o que a gente observa muito é que esses saberes considerados maiores não param de beber da fonte dos saberes considerados menores, né? Se apropriando o tempo inteiro dos saberes tradicionais, dos saberes quilombolas, dos saberes das comunidades tradicionais e das comunidades indígenas. Então, eu acho importante a gente pensar nisso, né? E quando a gente fala da Lei 11.645, que é uma lei importante, né? Que coloca o ensino não apenas, né, da história afro-brasileira, da cultura afro-brasileira, mas também da cultura indígena e da história indígena nas escolas, ela é importante, mas ela vem com uma falha, né? Que é a necessidade da formação de quadros, da formação de professores que atuem, mas não de forma folclorizada, né, com os saberes, as histórias indígenas, né, que não tratem as nossas histórias verdadeiras, as nossas histórias fundadoras, como mitos, como lendas, né, que não fantasiem as suas crianças de indígenas, né, porque nós não somos fantasia, que faça aquele cocar de papel. Então, eu acho que o barato da lei não é esse. É realmente tentar passar a formação do nosso país, né? A formação desse Brasil em cima dessa pindorama. Porque você não pode falar da formação de um Brasil sem falar dos povos originários que ainda estão aqui, né? Apesar de muita gente achar que a gente não está aqui, que nós fomos descaracterizados e etc., que nós somos apenas descendentes, mas na verdade nós estamos aqui, né? E muitos de nós têm feito o caminho de volta para casa, que é inclusive o meu caso, de fazer o caminho de volta para casa, de se reconhecer enquanto indivíduo indígena, enquanto subjetividade indígena e lutar para ter a sua subjetividade reconhecida, né? Que é importante. A gente vê no censo, por exemplo, de 2010, um aumento da população indígena no Brasil. Esse fenômeno se dá pelo aumento da autodeclaração também, né? Da gente saindo do armário da racialidade, né? Do armário da raça, e se assumindo como a gente é, né? E se assumindo como a gente de fato se identifica, como a gente se entende. Então, eu acho importante a Lei 11.645, mas eu acho que a sua aplicação, além de ser ainda insuficiente, né, incipiente, a formação de quadros precisa ser melhorada. Para isso, a gente precisa incluir as literaturas indígenas nos currículos, não apenas escolares, mas na formação de professores, porque uma coisa que a gente precisa pensar é que a 11.645 ela não se restringe às escolas de formação básica ou às escolas de ensino médio, ela também aborda as universidades. Então, as universidades precisam inserir nos seus currículos acadêmicos as literaturas indígenas, a nova história indígena, né, e os nossos saberes tradicionais. Então, enquanto isso não acontecer de fato, enquanto a gente não descolonizar esse tipo de pensamento, a gente não levar
os conhecimentos indígenas, as literaturas indígenas, como literatura, né, não como literatura menor ou como saberes menores, mas como literatura de fato, que de fato é, a gente vai ter, infelizmente, uma aplicação da 11.645 incipiente ou equivocada, ou ainda não vai ter uma aplicação, né, da 11.645. Então, a gente precisa começar a desmantelar os currículos para que a gente possa desmantelar essa ideia de uma indígena ou de um indígena primitivo, que não usa celular, que não existe, que não mora na cidade. E quando você fala que nós, né, pertencemos a qualquer lugar, de fato, nós pertencemos a qualquer lugar. E eu acho importante que as pessoas tenham essa compreensão de quando falar o indígena na cidade. Mas você perceba, as cidades foram construídas sobre os nossos territórios. Então, não somos nós que estamos deslocados. As cidades foram construídas sobre as nossas terras. Então, nós pertencemos às cidades, nós pertencemos a qualquer lugar. Porque uma coisa que é importante também trazer é o aspecto cosmopolita das populações indígenas, né? Quando os europeus invadiram o continente, quando eles chegaram perdidos aqui, os povos indígenas já estavam acostumados à diversidade, né? À pluralidade de vozes. Porque nós somos um continente plural. Nós temos hoje no Brasil mais de 300 nações, né? Só em Pindorama. Se a gente for juntar também as outras nações de Abiyala, de todo o nosso continente, nós vamos ter uma diversidade de povos e nações e culturas imensa, que sobreviveu. E eu acho importante a gente lembrar os que não sobreviveram também, os que foram silenciados não para sempre, porque eles estão na nossa ancestralidade, estão no nosso mundo espiritual, né? Mas que foram silenciados. Então a gente tem uma diversidade, uma pluralidade de vozes muito grande desde sempre. Então nós estávamos acostumados à diversidade. Então quando os europeus chegaram, eles eram mais um povo. Infelizmente, acho que esse foi o equívoco dos nossos parentes, né? De achar que era só mais um povo. E não era só mais um povo, era um povo mal intencionado, né? É um povo que nos via como tábula rasa, que nos via como objeto, porque nós não tínhamos o mesmo modo de vida que eles tinham. Então, eu acho importante a gente pensar que o nosso continente tinha impérios, tinham nações, tinham histórias instituídas, e que o fato de algumas culturas não terem escrita, né, isso não significa um atraso. Porque é importante a gente relembrar também que a literatura ocidental, ela também nasce na boca, ela também nasce oral. Então, isso de colocar um estatuto de verdade, né, um estatuto de mais importância numa literatura que é escrita, é um pensamento ocidental, é um pensamento ocidentalizante. Assim. Então, de fato, né, nós pertencemos a qualquer lugar, porque esse território todo é território indígena. O Brasil é território indígena, a Abiyala é território indígena, né? Então, nós pertencemos às cidades, às universidades, a qualquer lugar que nós quisermos estar e ocupar, e a gente precisa ocupar esses espaços. E estão fazendo muito bem. Agora, principalmente, demarcando as telas, que é também algo importante a ser feito nesse período atual, né? Quando você fala da escrita, há uma crítica que se faz à história, né? Nós estamos num canal de história. A história, ela é reconhecida a partir da escrita, né? Então, antes da escrita, não é história. Já parte para outros campos da arqueologia, né, paleontologia, enfim. Então, aí, uma justificativa dentro do campo da história também, ao chegar em Pindorama, é que os povos não tinham história, porque não escreviam. Então, aí é uma crítica muito ferrenha a ser feita também, a construção da disciplina de que esse canal faz parte aqui, que é da história. Eu vou convidar o pessoal que está assistindo para fazer pergunta, fazer colocações, e jogo para você de novo, Fê. A respeito das escrevivências, né? O que a gente tem aí de escrita de tanto valor? Quem que você pode trazer para a gente para ressaltar? Aqui a gente já falou com Eva Potiguar, já falamos com a Júlia do Rico, falamos com Carol, que é daí do Rio de Janeiro também, que é da literatura indígena RJ, né? Também conversamos aqui a respeito do Tibira, com o João Nin, né? Quando você trouxe aí a questão do utilizar o idioma, né? Que foi forçado para escrever. O João Nin, todos os Is, ele substitui por Y, né? Então, na escrita de Tibira,
a gente encontra sim, todas as escritas que ele traz também a gente encontra dessa forma, e aí já fica uma indicação, pessoal, o João tá vendendo o livro dele aí, que é o Tibira. O que você pode trazer pra gente aí também de mulheres escritoras? Que bom que você perguntou, porque eu tenho um batalhão de livros aqui, empolgadíssima para falar. Bom, primeiro a nossa mestra, né? Eliane Potiguara, Metade Cara, Metade Máscara, que é um livro obrigatório, deveria estar em todas as escolas, todas as bibliotecas e universidades, que foi publicado originalmente em 2004, é um livro híbrido, né? É um livro, inclusive, de difícil classificação, porque ele traz poesia, ele traz ficção, ele traz ensaio, ele traz denúncia, então é um livro necessário, inclusive para desconstruir esse aspecto da literatura, né? Uma literatura de vanguarda. Eu trago também a Marcia Waina Candela, uma amiga querida, eu trago Waikakiritama, O Lugar do Saber também está aqui, os outros livros da Eliane Potiguara estão guardados. E a Marcia Waina Candela acabou de publicar mais um livro, que é Os Saberes da Floresta, que eu tive o prazer de fazer a orelha, então foi lançado agora há pouco tempo, meu exemplar ainda não chegou. Eu trago é novo. a Aurita... tá chegando. Eu trago a Aurita Tabajara, que é um cordel magnífico, Coração na Aldeia, Pés no Mundo. É uma escrita emocionante, assim, é realmente muito bonita, tocante. Para a nossa comunidade LGBTQ, então, é um livro necessário, né, que fala sobre isso também, então é super importante. Eu trago da minha parenta Contos Cariri Chocó, da Denisia Cruz, que é um livro incrível também, um livro super fofo, que já está com mais de uma edição, já está no volume 2. Para quem gosta de teoria sobre literatura, né, eu trago uma teórica e poeta e ensaísta fabulosa, uma grande mestra, que é a Graça Graúna, com contrapontos. Dá para ver? Peraí. Contrapontos da literatura indígena contemporânea no Brasil. Também é um livro necessário, que traz efetivamente um panorama da literatura indígena e traz esse entendimento da construção de novos mundos possíveis através da literatura, né? Quem mais? A Júlia do Rico, o livro dela não está aqui. A Aline Pachamama também, que é a Puri do Rio de Janeiro. Peraí. O livro da Julie é Eu Sou Macuxi? Eu Sou Macuxi e Outras Histórias. A Aline Pachamama com o livro Guerreiras, também um livro belíssimo, que não é só escrito por ela, na verdade é escrito por um coletivo. Julie e Aline, acho que amanhã elas têm um diálogo no YouTube. Elas têm um diálogo logo. Então, assistam, não percam. E das nossas parentas do norte, eu tenho aqui comigo, né, a Janet Campbell Hale, que é uma escritora fabulosa. Ela é Skitchuish, também conhecida, né, o colonizador conhece como Querdaline. Uma das minhas favoritas, que é a Christus. Dá para ver? Christus. Dá. Que é uma escritora lésbica, queer, que traz uma escrita muito potente, muito forte de denúncia também. Quem mais? Eu disse que eu vim armada e perigosa. Tá. Eu estou portando livros. A Joy Harro, que também é uma escritora de Turtle Island. Esse aqui é o Crazy Brave, é um memoir. É um livro absurdamente bonito, tem uma escrita, é uma viagem espiritual, essa autobiografia, é realmente muito bonito. Eu trago meu livro, esse está bem marcado, né? Dá para ver que eu uso legal, né? Que é o I Am Woman, da Lee Maracle, que é uma parente Salish, Stolo, do Canadá, né? De Turtle Island. E eu tenho mais, mas chega, né? Veio bem mesmo. Mas eu faço questão de trazer esse aqui, porque esse aqui quebra expectativas, né? Porque é um livro de ficção científica, que é o da Rebecca Rowan Horse. Ai, meu Deus, a luz. Peraí, eu vou chegar em algum momento que vai dar para ver. Aqui.
que é Aí. da Rebecca Horse, que é Trail of Lightning, que é parte de uma trilogia, né? Esse aqui é o livro 1. O livro é fabuloso. Ele ganhou o Hugo e o Nebula. Para quem conhece ficção científica, sabe que esses prêmios são prêmios extremamente importantes dentro da ficção científica. E eu recomendo esse livro enormemente. Assim, é um livro muito bom. Infelizmente, eu trouxe alguns que não têm tradução ainda. Mas se as editoras quiserem que eu traduza, eu estou disponível. Já fica a Mas são livros dica. necessários. É Crazy Brave. Alguém me perguntou como é que chama? É esse aqui, ó. Crazy Brave. O Soul Maicon respondeu aí. Quem perguntou foi Flor das Chagas e Soul Maicon já respondeu aí. Gratidão pela pergunta, gratidão pela resposta, pelo diálogo aí. A Julie perguntou se já tem tradução no Brasil. Julie, qual será? Esses que eu trouxe aqui, estadunidenses, ainda não tem tradução no Brasil. E eu gostaria muito de poder traduzir, na verdade. Eu venho traduzindo paulatinamente os poemas da Cristos e publicando em artigos separados, né? O último que eu traduzi foi para um artigo sobre feminismos, né? Por favor, concordo, Julie, me contratem. Eu traduzi isso aqui tudo. E, enfim, infelizmente eles ainda não têm tradução, né? O que me traz para outro tema importante dentro das literaturas indígenas, né? Que é o fato do mercado editorial não abraçar as literaturas indígenas da maneira como, beijo, Michael, como abraça outras literaturas, né? Muitas literaturas indígenas, a gente pensa, as nossas escritoras indígenas começam muito com autopublicação. Porque não encontram espaço no mercado editorial para serem publicados, né? Então começa como autopublicação. Daniel Munduruku tem um trabalho pioneiro nesse sentido também, né? Já é um autor extremamente prolífico, tem mais de 50 livros publicados, né? Então tem todo um trabalho de autopublicação. A Aline Pachamama tem a sua própria editora, Eliane Potiguara agora também tem o seu selo, né? Então tem um trabalho de autopublicar. Então essas literaturas indígenas estadunidenses, né, canadenses, né, de Turtle Island, né, que eu não vou fazer essa violência de chamar estadunidense ou canadense, né, de Turtle Island, da Ilha da Tartaruga, não chegam aqui traduzidas, né, são literaturas potentes, extremamente conhecidas. Agora que chegou, por exemplo, a tradução do livro da Linda Tuiwai Smith, né, Decolonizando Metodologias, né, que é um livro consideravelmente famoso, consideravelmente usado nos estudos indígenas críticos. Então, há sim um vácuo, né, nessa troca de saberes, especialmente há um problema de penetração no mercado editorial das literaturas indígenas. E eu falo isso não só nas literaturas indígenas de Pindorama, mas literaturas indígenas também de Turtle Islands, né? Também estadunidense, também do Canadá, né? Porque há também um problema de publicação lá, né? Eu tenho uma antologia aqui que eu não posso mostrar, porque é exatamente onde meu telefone está em cima, que é Reinventando a Língua do Inimigo, né? Reinventing the Enemy Language, que é uma antologia produzida por mulheres indígenas, com mulheres indígenas, organizada na cozinha da Lee Maracle, conversando sobre a falta de espaço de publicação dessas vozes, né? Então, eu tenho outras antologias também. Então, a gente vê muitas publicações em antologias, muitas publicações no mercado alternativo, em editoras independentes, né? O meu próprio livro foi lançado por uma editora independente, do qual eu tenho muito carinho, né? Cuja premissa da editora é publicar apenas mulheres, né? Uma literatura voltada, é uma editora voltada para a publicação de mulheres. Então, a gente tem aí esse vácuo, que precisa ser preenchido, né, pelas nossas vozes. Quem decide o que é traduzido, quem decide o que vai ser publicado, quem decide o que é digno de chegar no mercado editorial, né? Porque se você pensar que não tem espaço, não tem demanda, tem demanda. Tem demanda, né? Por que se cria demanda? Porque, por exemplo, por que tem escritores brancos que são publicados, né? Que lançam um livro, por exemplo, nos Estados Unidos, e o livro é lançado no Brasil imediatamente.
ao mesmo tempo, de forma simultânea. Né? O livro já vai lançado em mais de um idioma. E literaturas indígenas e literaturas negras não são traduzidas com essa mesma velocidade. A gente tem, por exemplo, agora traduzido para o Brasil, para o português do Brasil, né, um livro extremamente importante que é sobre o feminismo negro, da Patricia Hill Collins. Esse livro foi lançado há muitos anos. Da mesma maneira que livros da Angela Davis, Bell Hooks, Audre Lorde, né, que são escritoras negras extremamente potentes, que não são traduzidos. E o mesmo eu digo para as nossas escritoras indígenas terem traduzidos para serem publicadas em outros países também. Então, quando a gente fala de mercado editorial, nosso mercado editorial ainda tem um pensamento extremamente colonizado, né? Até mesmo porque as nossas academias ainda têm um pensamento extremamente colonizado, que inclusive às vezes não consideram as literaturas indígenas como literaturas. Consideram como relatos de experiência, como se relatos de experiência não tivessem valor literário, né? E tem. Então, é isso, Julie. Grada Quilomba chegou aqui 10 anos depois, sabe? O feminismo negro chegou aqui, o livro, né? Não o feminismo. O livro da Patricia Hill Collins chegou 20 anos depois, 10 anos depois. Isso é uma violência, assim. Quem decide o que é traduzido? Né? Porque, assim, a gente quer fazer, a gente quer traduzir, mas a gente precisa pensar no aspecto financeiro da coisa também. Para que isso aconteça, precisa ter um financiamento, né? A pessoa precisa ter como fazer isso. Então, há um interesse, há um espaço para essas literaturas, né? Eu estou fazendo um curso de literaturas indígenas e culturas com a professora Nanda e a professora Roberta, o Lioli, né? Pela UF e pela Federal de Roraima, que tem mais de 400 pessoas inscritas. Então, se você pensar, tem demanda. Tem demanda para as literaturas indígenas, tem demanda para os saberes originários, né? Mas para isso a gente precisa, de fato, não só decolonizar o nosso pensamento, mas também os espaços. E aí eu trago uma outra coisa que eu venho trabalhando, que é pensar não apenas no nosso lugar de fala, mas em espaços de escuta, né, Tiago? Porque a gente tem voz, a gente sempre teve voz, a gente nunca ficou calado, mas a gente precisa que sejam criados, que se criem, que a gente tenha espaços de escuta para que a nossa voz possa reverberar de fato. Né? E um espaço de escuta é o mercado editorial também. Se a gente fala de uma literatura, né, a gente fala da circulação dessa literatura também. Né? Porque não pode ser uma literatura para ficar trancada na gaveta, não é uma literatura de nicho. É uma literatura que precisa de ampla circulação. Né? Quando a gente pensa na reconstrução, na redesconstrução do nosso continente, né, pela força das nossas mulheres indígenas, a gente precisa que as nossas literaturas circulem. Para isso, o mercado editorial precisa se abrir para isso também, né? E, é claro, se ele não se abre, a gente abre na foice, a gente abre na força. Como a Aline Pachamama vem abrindo, como Daniel Manduruku vem abrindo, como Eliane Potiguara vem abrindo, a gente abre na marra, porque demanda abre essas literaturas. Não houvesse, o livro de Eliane Potiguara não estaria na 3ª edição, o livro da Márcia Cambeba não estaria na 2ª edição, né, esgotado. Então, assim, eu acho importante a gente pensar isso também. Não apenas o nosso lugar de fala, porque nós temos voz, nós sempre tivemos voz, mas em criar espaços de escuta, e criar espaços de escuta que não sejam para apaziguar consciência de colonizador, que eu acho importante colocar isso também, né? Que não seja um espaço condescendente ou paternalista, mas que seja um espaço, de fato, aberto, e para a escuta das nossas vozes. E o mercado editorial e as literaturas é um espaço de escuta, é um espaço em que as nossas potencialidades podem ser exercidas. Então, eu acho importante a gente pensar nisso, né? Por que essas literaturas ainda não chegaram aqui? A gente tem Paula Ganalen, a gente tem Zit Kalassar, que publicou em 1800, sabe? Então, são literaturas que deveriam chegar, que poderiam atravessar continentes, mas que acabam enfrentando a barreira da língua, que na verdade não é a barreira da língua, né? É a barreira do mercado editorial, porque a barreira da língua pode ser atravessada com dada facilidade. Não é fácil fazer tradução, mas pode ser atravessada com dada facilidade se os mercados editoriais, se os mercados se abrirem para isso. Então, eu acho que é importante a gente pensar não só na nossa escrevivência, porque quando a gente escreve para ser lido, a gente escreve para ser lida, né? Então, é importante pensar como que essas literaturas vão chegar, como que essas literaturas vão alcançar. Então, quando você fala também da gente ocupar telas, né, é uma forma da gente fazer as nossas literaturas chegarem.
né, de fazer os nossos conhecimentos chegarem também, de espalhar os nossos pensamentos. Não no sentido pedagógico de educar pessoas dentro das culturas indígenas, né, mas no sentido de proliferar as nossas sabedorias, as nossas potências e os nossos conhecimentos. Então, eu acho importante a gente pensar nessas questões também, né? Quando a gente fala do escrever, de escrever, viver das nossas autoras, é importante pensar como nós seremos ouvidas também, e onde, e quando. Importantíssimo pensar. Deixa eu perguntar uma coisa, Fê. Uhum. Existem algumas livrarias, por exemplo, Livraria Maracá. Ela não traduz, ela só vende? Como que funciona isso? Eu não posso falar da Livraria Maracá, porque eu não faço parte da Livraria Maracá. Eu tenho respeito absurdo pelo Daniel, pela Aline, pelo trabalho lindo que eles fazem na Maracá. Mas traduzir um livro tem todo um processo, né? Tem um processo de adquirir os direitos do livro, tem um processo de contratação da tradução, né? De comprar os direitos do livro para ser traduzido, de efetivamente contratar uma pessoa que faça a tradução, de fazer o trabalho editorial. Então, não é um trabalho simples, né? O trabalho da tradução, de trazer livros de fora e de fazer a tradução de fato, né, publicação. Então não é um trabalho simples, é um trabalho complexo, assim, né? E que é isso, como a Julia acabou de colocar aqui, é uma livraria, não uma editora, né? Eu acho que essa era a minha pergunta, estava dentro. Sim, é uma livraria. Entendi. E é uma livraria que faz um trabalho belíssimo de divulgação das literaturas indígenas, e um trabalho necessário, assim, um trabalho ímpar, né? Sim. Que precisa se espalhar, assim, e é um trabalho muito corajoso, assim, né, de enfrentamento dos mercados e de divulgação, de fato, dos nossos autores e dos nossos autores indígenas. Mas não é uma editora, né? Então, e ainda assim, não sendo uma editora, faz um trabalho exemplar, né? E para que esses livros sejam publicados em língua portuguesa, tem que ter uma editora por trás, com estofo, para ter... para comprar os direitos da obra, para encontrar quem traduza, que faça um trabalho bacana, né? Porque toda tradução é uma tradução transcultural também, né? A gente traz de uma língua para outra, mas a gente traz de uma cultura para outra. Então, tem certas nomenclaturas que se usam na língua inglesa, que a gente não usa na língua portuguesa. Então, eu acho importante a gente pensar nessas coisas também. Inclusive... Tem que ter essa sensibilidade, né, também. Vai lá. Inclusive, aproveitando a deixa da Livraria Maracá, eu queria divulgar o projeto Jamachim Cultural, que a Livraria Maracá abraçou, que é um projeto criado pela professora Ananda e pela professora Roberta, né, desse curso de literaturas e culturas indígenas. Para quê? Para que a gente possa fazer um jamachim, um cesto de doação de livros de escritoras e escritores indígenas para escolas indígenas de Roraima. Então, entrem no site da Livraria Maracá, vocês podem fazer uma doação pequena ou pode ser uma doação mais generosa. Sejam generosos, aproveitem que a gente está no final do ano e façam uma doação para o projeto Jamachim, para que livros indígenas cheguem nas escolas indígenas de Roraima. Bom, fica aí a sugestão. Depois até a gente pega e divulga aqui também para o pessoal conseguir acessar, não ter que assistir o programa inteiro para ter a informação. Fê, estamos chegando aqui no nosso momento final. Final não, mas que nós iremos findar o nosso papo para a gente não se estender, até porque você tem compromisso daqui a pouco. A respeito dessa dificuldade, demanda é uma coisa que você citou aí, um curso que tem 400 inscritos, então demanda não é o problema. Existem editoras no Brasil direcionada para a publicação de livros dos povos originários? Você tem conhecimento? Sim, Thiago. Alguma editora? Não, assim, nós temos editoras de parentes indígenas, inclusive, né? Que publicam Sim, você citou aqui, autores originários, como a própria Pachamama Editora, o Instituto UCA, né? A Global. Então, a gente tem algumas editoras que são de indígenas que publicam literaturas indígenas, né? Mas eu acho que a gente precisa transcender isso também, né? Não transcender no sentido de superar, mas ampliar isso, né? E para isso a gente precisa que, de fato, a gente tenha uma maior penetração no mercado de literatura para que essas editoras possam florescer ainda mais, né? E ter condições até mesmo de trazer títulos de fora do Brasil, né?
Sim, porque eu acredito que vontade não falta, mas precisa de fato do aporte financeiro para poder trazer esses títulos para cá, né? Então, eu acho Uhum, que fica importante. aí o convite para as editoras grandes, vamos fazer parcerias com editoras indígenas. E fica um convite também para todas e todos consumirem os livros dessas editoras para que elas também possam criar condições de caminhar, né, de conseguir trazer literatura de fora de Pindorama para dentro, né, de Sim, cá. e que possam também ampliar as publicações das nossas escritoras e dos nossos escritores dentro do próprio Pindorama, né? Para que a gente possa publicar mais das nossas parentas e mais dos nossos parentes, porque nós temos escritores e escritoras talentosíssimos espalhados por toda a Pindorama e que precisam ter os seus trabalhos divulgados e que precisam ter os seus trabalhos reconhecidos. Tá certo. Fê, duas perguntas para a gente findar nosso papo aqui. Primeiro, Hum. tem alguma coisa que não foi falada nesse período de 60 minutos que você tinha colocado aí, pensado, nossa, isso tem que ser dito e o papo não deu espaço para ser dito? Eu acho que é Pontual. importante. Vai lá. Tá, então eu acho que é importante a gente falar algumas coisas, assim, como, por exemplo, não ao marco temporal, Certo. demarcação já, não existe muita terra para pouco índio, e a palavra índio é uma palavra criada, né, colocada pelo colonizador, nós somos indígenas, na verdade, nós preferimos ser chamados conhecidos, né, pelos nossos povos, mas indígena é uma palavra de resistência, né, uma homogeneização útil, né? Na verdade, é uma não homogeneização, eu falei errado. É uma essencialização útil que une as nossas lutas. Em índio, não. Demarcação já é uma promessa feita em 88, na Constituição de 88, e que deveria ter sido mantida e ainda não foi. Então, os nossos territórios estão sendo cada vez mais desrespeitados, cada vez mais invadidos. Então, a gente precisa demarcar os territórios indígenas, porque o Brasil inteiro é terra indígena, e não ao marco temporal, né? Porque a gente não brotou aqui em 88, a gente já estava. Então, assim, eu acho que são coisas que atravessam as literaturas indígenas, que não são tópicos específicos das literaturas indígenas unicamente, mas que precisam ser ditos sempre que a gente tem oportunidade. Importantíssimo, sempre mesmo. Como a gente já havia dito aqui, o óbvio tem que ser dito e a qualquer momento, a qualquer lugar e a todo custo. E aí, para a gente findar, eu gosto de fazer essa pergunta porque ela serve muito para mim e para todos e todas não indígenas que assistem a gente aqui ou escutam depois, seja lá quando for. Fernanda, o que nós, não indígenas, devemos parar de fazer agora? Agora, a lista é grande, Tiago. Tiago, a lista é grande. Bom, primeiro, parar de chamar as nossas histórias de criação de mitos e lendas. Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é isso. Parar de achar que podem dar voz aos povos originários. Ninguém nos dá voz, nós já temos voz. O que as pessoas podem fazer é isso, é como inclusive você está fazendo agora, é criar um espaço de escuta, né? Um espaço para que a gente possa falar. Outra coisa que é importante é se posicionar. Né? O silêncio ele fala muito também, né? Acho que o silêncio pesa. Então, se posicionar em relação às questões indígenas, apoiar comunicadores e comunicadoras indígenas, apoiar instituições indígenas, seja financeiramente, seja divulgando seus trabalhos. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Não de parar, mas de começar a fazer, né? Parar de pensar que o mundo acabar é uma realidade e que o mundo anticapitalista, antirracista não é, porque uma das armadilhas do capitalismo é fazer achar que o capitalismo é uma coisa normal e que é a única opção possível, quando não é a única opção possível. Né? O mundo não brotou capitalista. Então, eu acho que isso é outra coisa que a gente pode parar de fazer, parar de pensar que o mundo vai acabar e assumir as nossas responsabilidades, assumir a responsabilidade sobre as nossas atitudes, sobre as atitudes com o outro, né? Parar de agir de má fé, filosoficamente má fé,
e assumir a nossa responsabilidade para com os outros e com os povos originários também. Comprar a nossa briga, comprar a briga dos povos originários, porque é uma briga de todos e de todas. Fê, dessa forma maravilhosa, findamos nosso diálogo. Mais uma vez, só gratidão, desde o início, desde a recepção lá na primeira mensagem que eu mandei. Agradecer aqui publicamente a Julie Dorrico, que foi a pessoa que lhe indicou para esse papo maravilhoso, necessário e importante. E nós estamos aqui com as telas abertas, sempre que quiser vir conversar conosco, estamos aqui para esse diálogo aqui. Gratidão. Eu que agradeço mais uma vez, Thiago, pelo convite, agradeço a quem assistiu. Agradeço a quem vai assistir depois também. E muito obrigada, Júlia do Rico, pela indicação. Um beijo. Sigam a Julie. Se vocês não seguem, sigam lá. Tá certo. Fê, vamos ficando por aqui. Pessoal, gratidão também para todas e todos que estão assistindo aqui, que assistirão e escutarão depois, porque esse mundo tecnológico é isso. E a gente vai se falando. Fê, só para a gente findar, você publica no Icamiaba, com K, certo? Icamiaba BR no Instagram, né? @IcamiabaBR. E aí icamiaba.com.br. Tá certo, então já fica a indicação para acompanhar o trabalho da Fernanda. Fê, gratidão mais uma vez, abraço, a gente vai conversando. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau.